Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, ou quem sabe aí o seu aplicativo, no Evangelho de João, o capítulo 15, os versos 1 a 8. O texto é indicado para este domingo, nas senhas diárias, na série ecumênica de pregações. É um texto muito conhecido, uma parábola muito conhecida. João 15, 1 a 8. Eu leio. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, no sentido de limpar, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. E se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Me lembro muito bem de ter pregado sobre esse texto, no contexto aqui da Redentor, no culto de nossa apresentação, na primeira vez que viemos trabalhar aqui, há 31 para 32 anos atrás. Como ainda estávamos naquela ocasião trabalhando na paróquia de Rio São João, no interior do sul de Santa Catarina, e na casa pastoral em que residíamos havia uma grande parreira de uva, eu tive que aprender a lidar com essa parreira, essa videira. Ela era muito bonita, muito vistosa, era pena abandoná-la. E assim eu tive que começar a aprender algumas coisas a respeito. Eu não tinha a mínima ideia como mexer nesse negócio. E essa parábola, desde então, começou a me pegar um pouco mais sério no coração. De fato, muitos dos ensinamentos de Jesus nos foram dados através de figuras, imagens, metáforas, parábolas, como nós as conhecemos. E elas são mais do que meras ilustrações. Elas atraem a nossa atenção, atiçam nossa curiosidade, despertam a nossa imaginação rumo às verdades do reino de Deus. Assim, por exemplo, certa feita Jesus havia contado uma parábola, a parábola do semeador, que está também nesse contexto, por assim dizer, para falar a respeito do seu reino, do seu evangelho, como esse evangelho é espalhado como boa semente. E estando ali os discípulos ouvindo essa parábola, ainda assim, eles não a compreenderam. E posteriormente, em particular, perguntaram ao mestre: Senhor, mas o que tu queres dizer com isso? E Jesus segue, então, mostrando o que é o significado de cada solo ali, representando o coração humano. E aí Jesus conta muitas outras parábolas no Evangelho de Marcos, a parábola da candeia, a parábola da semente. E então ele mesmo, de repente, faz uma pergunta retórica: como posso descrever o reino de Deus? Como posso descrever uma realidade da qual vocês sequer conseguem imaginar alguma coisa a respeito? Que parábola, que comparação eu devo usar para ilustrar o reino de Deus? Jesus se faz essa pergunta.
E a maioria dessas histórias não tem um final pronto, acabado, uma conclusão óbvia. Somos desafiados a nos posicionarmos pessoalmente frente a estas histórias. Elas têm a ver com toda a nossa vida, com a nossa caminhada de fé, e por isso não se tornam histórias ultrapassadas, nem enfadonhas. Elas nos conectam o tempo todo. São figuras vivas que crescem com a gente ao longo da nossa história, amadurecem à medida que a gente vai as compreendendo, assimilando, e nos levam rumo à maturidade cristã. Agora, muitas destas figuras ou parábolas utilizadas por Jesus em seus ensinamentos parecem não mais se conectar imediatamente conosco, e nos parecem tão distantes hoje, devido, quem sabe, não só à diferença cultural, mas também devido a essa distância que há entre a realidade rural e a realidade urbana. Esse é o meio do nosso ambiente, nós estamos no meio urbano, e a gente está muito tempo longe, quem sabe, do ambiente rural. Conhecemos um pouco essa realidade por leitura, ou quem sabe assistirmos alguma reportagem, mas ela não é nossa realidade do dia a dia. Assim também é com a parábola aqui que Jesus conta. Ela está um pouco longe de nós, naquilo que é peculiar a ela. João 15, a parábola da videira e dos ramos, onde Jesus afirma que Ele mesmo é a videira, e que nós, você e eu, somos os ramos. Ele é o tronco, nós os galhos. E existe ainda uma terceira pessoa presente nessa parábola, que é o Pai, Deus, o agricultor. Eu sou a videira de Jesus, a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Bom, se Deus é o agricultor, significa que foi Ele mesmo quem plantou a videira. Aliás, assim já nos é dito e indicado no Antigo Testamento, quando fala a respeito do povo de Deus, do passado. O profeta Isaías, por exemplo, usa essa mesma figura, na qual o Senhor Deus fala, através desse seu profeta, da sua relação com o seu povo. A partir do verso 2, nós lemos que Ele, o Senhor, arou a terra, abriu espaço na terra para ali plantar essa videira, tirou as pedras, plantou as melhores videiras, e no meio do vinhedo construiu uma torre de vigia, e junto às rochas fez um tanque de prensar. Então esperou pela colheita de uvas doces, como era a expectativa de quem planta um vinhedo. Mas, e diz ele, Isaías, o vinhedo só produziu uvas amargas. Bom, todo agricultor que se empenha o máximo possível para que aquilo que ele cultiva traga bons frutos. No caso da videira, referindo-se ao povo de Deus, sendo uma videira cuja origem remete ao fiel servo do Senhor, Abraão. Lá tem o seu nascedouro, né? De ti farei uma grande nação, uma nação que será bênção entre todas as nações da terra. O Senhor Deus, o agricultor dessa vinhedo, tinha a expectativa que esta nação fosse de fato produtiva, ou seja, fosse canal de bênção a todas as famílias da terra. Mas a parábola não termina por aí. Isaías segue trazendo a palavra do Senhor a respeito dessa situação, e ele continua falando. O Senhor fala por meio desse seu profeta: agora, habitantes de Jerusalém e de Judá, julguem entre mim e o meu vinhedo, diz o Senhor. O que mais eu poderia ter feito pelo meu vinhedo que eu já não fiz? Porque quando eu esperava uvas doces,
esse vinhedo produziu uvas amargas. Agora lhes digo o que farei com o meu vinhedo, diz o Senhor. Removerei suas cercas, deixarei que seja destruído, derrubarei seus muros e deixarei que seja pisoteado. Farei dele um lugar desolado, onde as videiras não são podadas e a terra não é capinada, um lugar cheio de espinhos e mato. Darei ordens às nuvens para que não derrame mais chuva sobre o meu vinhedo. Vejam que o não cuidado do agricultor para com a sua vinha é sinal de juízo. Ele que cuidava tão bem dessa vinha, abriu mão dela, porque ela trouxe fruto amargo. Mas ele segue dizendo: a nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos, e o povo de Judá é o seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. Os frutos que o Senhor espera são esses: justiça, retidão, verdade, amor, graça, tudo que é pertinente a Ele. Como eu disse, Isaías não é o único que fala a respeito. Muitos profetas trazem essa mesma figura para falar da relação de Deus com o seu povo. E assim Jeremias, eu só tomo a liberdade de citar um verso 21 do capítulo 2. Eu a plantei, diz o Senhor, eu plantei meu povo, como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Ou seja, de alguma forma essa videira, o povo de Israel, o povo de Deus, deixou de produzir os frutos que o Senhor esperava deles. Mas agora em Cristo Jesus surgiu um renovo, já prometido lá no Antigo Testamento. Eu volto a Isaías, capítulo 11, verso 1 e seguintes: do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um ramo novo, que de suas raízes dará fruto, e o Espírito do Senhor estará sobre ele, desse ramo, dessa videira que é Cristo. O Espírito de sabedoria e de discernimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Tudo isso que Deus esperava do seu povo, videira do Senhor, Jesus vive em plenitude. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. E esta videira que brotou do tronco de Davi, do tronco de Jessé, desta linhagem, é Jesus Cristo, Filho amado do Pai. Nós, Igreja de Cristo, pela fé nele, fomos enxertados nessa videira verdadeira. Paulo aproveita essa mesma figura de linguagem para falar e para mostrar a nossa condição como ramos dessa videira de Deus. Em Romanos 11, versos 16 e seguintes, Paulo diz que se as raízes da árvore são santas, os ramos também serão. Porque se estamos enxertados no tronco que é santo, perfeito, nós que bebemos dele também seremos. Por isso, Paulo o tempo todo se dirige à igreja chamando os santos. Nós somos os santos, separados de Deus para andar na vontade dele. Mas Paulo continua: mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel foram cortados. E vocês, gentios, pagãos, nós, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. Nós bebemos de Cristo.
do seu espírito. No entanto, segue Paulo, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo e não o contrário. É a raiz, o tronco, a videira principal que sustenta os ramos, não o contrário. Cristo não existe por causa de nós, por causa da igreja. Nós existimos por causa dele. Mas Paulo continua, talvez vocês digam, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. É verdade, diz Paulo, mas lembrem-se de que esses ramos foram cortados porque não creram. E que vocês estão ali enxertados porque creem. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, os israelitas, aqueles que não creram, também não poupará vocês, a nós. Então, voltando à nossa parábola em João 15, Jesus deixa muito clara essa nossa condição de ramos da videira, ramos conectados à videira. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim, em Cristo, a videira verdadeira, e não dá fruto, ele, o Pai, o agricultor, corta fora. Todo ramo que dá fruto, ele poda, limpa, para que produza ainda mais fruto. Afinal, esta é a essência do ramo, produzir fruto. A videira e seus ramos não existem para tão somente produzir sombra. Ela não é uma árvore que se planta para sombra. Ela não existe para ser uma árvore decorativa. Ela não existe nem mesmo para produzir madeira. A videira, em sua essência, é uma planta frutífera. Ela existe para trazer fruto. Portanto, nada mais legítimo que o lavrador que a plantou, dela cuida e obtenha os frutos esperados e desejados. Assim, os frutos que não demandam nenhum esforço anormal, sobrenatural de nossa parte, os ramos. Muito pelo contrário, o fruto cresce naturalmente dos ramos da videira. Os frutos vêm de uma vida que é transformada e é alimentada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Assim, o agricultor e o dono da videira se empenha com todo o cuidado necessário para que as condições favoráveis à produção de frutos sejam dadas. Ele corta fora os ramos improdutivos, porque continuam ali inutilmente ocupando espaço e roubando, por assim dizer, a energia da árvore. Eles estão ali tal qual parasitas, apenas sugando para si, para o seu bem-estar, a seiva da vida, sem resultado efetivo algum. E por outro lado, o agricultor dedica especial atenção aos ramos produtivos. Ele quer ver resultados e ele se empenha para que eles surjam. Então, o seu empenho é de que traga os frutos necessários. Vejam que uma das palavras que mais aparecem aqui é a palavra permanecer. Nós queremos, Senhor, permanecer em Ti, que Tu estejas conosco e vá nos alimentando, produzindo os frutos. O fruto, ele cresce na medida em que permanecemos nele. O fruto cresce naturalmente dos ramos da videira. Assim, o agricultor e o dono da videira se empenha com esse cuidado necessário. E ele corta fora todo o ramo improdutivo e que passa só a ocupar espaço da videira.
eles estão ali tal qual parasitas, como eu já falei, e não trazem um resultado efetivo. E por outro lado, esse agricultor se dedica em especial atenção para os ramos produtivos. Pode passar para mim? Obrigado. E aí o fruto cresce naturalmente. Esse agricultor se empenha para a produtividade dos seus ramos. E assim, o que o Senhor espera de nós? Que frutos o Senhor espera de nós, como ramos ligados à videira? Certamente o fruto maior tem a ver com aquilo que é próprio do Senhor. A sua vontade expressa e vivida presencialmente na pessoa de Jesus. Tudo que Jesus fez, Ele fez vivendo no centro da vontade do Pai. No centro da vontade do Pai. Não há nada que Jesus tenha feito fugiu disso. Assim, nós cremos que precisamos estar de fato conectados a essa videira, como o Senhor nos instrui. É impressionante que nesses 8 versos, só 8 versos, aparece mais de 8 vezes a palavra permanecer. Permaneçam em mim, como eu permanecerei em vocês. Sem essa dimensão de permanecer em Cristo, não há como produzir fruto algum. Porque aquilo que Deus intencionou com o seu povo no passado, aquela videira que Ele plantou com tanto carinho lá em Canaã, esse seu povo Israel, que preparou o lugar, afastou os povos e as nações pagãs, que eram rebeldes ao Senhor, que não queriam saber daquilo que Deus quer. E Deus esperou muito tempo para conduzir o seu povo até lá, 400 anos, mais de 400 anos, até que a maldade daqueles povos lá chegasse no seu limite. E então, conduzindo Israel ao jardim que Ele preparou, que Deus cultivou e limpou para que produzissem frutos, Ele conduziu o seu povo para lá. Plantou essa videira preciosa para que produzisse frutos que testificassem da presença do Deus vivo entre eles. E assim foi. Davi, de maneira especial, posteriormente, que dá os contornos finais a esta nação, como Deus tinha previsto, se torna a referência, e Deus faz e repete a promessa para ele, que ele é a raiz a partir da qual a nova videira viria, o povo, a sua igreja. Então, Davi, que é amigo de Deus, como ele é chamado, né, procurou andar no centro da vontade de Deus. Mas a gente viu que depois esta nação foi se afastando do centro do querer de Deus. Tornou-se tão ou pior do que as nações que lá estavam. E Deus cortou esta raiz, este ramo. Mas ele brotou. Em Cristo surge a igreja, o povo de Deus, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, nação chamada a dar testemunho daquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. E na medida que nós permanecemos nesse Senhor Jesus, conectados à videira, e Ele conectados a nós, e o seu Espírito que flui em nosso coração, a nossa vida passa a refletir essa glória do Senhor. Por isso Jesus fala a nosso respeito dizendo: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, a luz que reflete a minha luz, a luz que reflete a minha graça e glória. É interessante que, e ele diz também que este permanecer tem a ver com permanecer na sua palavra. A palavra de Deus é o que nos limpa, como ele fala aqui no verso inicial.
vocês já estão limpos pela palavra. Na medida em que seguimos com esta palavra, e a gente tem tentado disponibilizá-la diariamente a você, através das devocionais, de um plano de leitura bíblica, que a gente convida você a fazer parte, a buscar, a abrir o texto, a participar das devocionais, que se não forem estas que nós disponibilizamos, mas tenha contato com essa palavra, porque ela vai nos depurando, ela vai afinando a nossa mentalidade com a mente de Cristo. É por meio dela, o Espírito Santo atua no teu e no meu coração, na nossa mentalidade, e vai nos tornando um povo fiel ao Senhor, um povo que em tudo que faz reflete a presença e a graça de Deus. Isto é absolutamente central nesta passagem desta parábola que Jesus traz aqui. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se eu não permanecer em vocês e vocês permanecerem em mim, nada acontece. Então, ainda que as coisas possam acontecer, ainda que a gente possa ter atividades na igreja, ainda que a gente possa fazer obras, assistência social, seja o que for, mas se o Senhor não estiver presente, é vazio e não vai glorificá-lo. Na essência, não vai falar dele. Porque assistência social não é só a igreja que faz. Ter uma boa moral não são apenas os cristãos que têm. Serem pessoas bondosas, muitos são. Mas a vida de Cristo em nós, de alguma forma, reflete um diferencial. De que o que fazemos tem a ver com o Senhor. O que fazemos é abençoado por Ele. O que fazemos remete a Ele. Identifica-o presente nesse mundo, atuante nesse mundo, através da sua igreja, seus ramos. Então, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Por isso, o convite e o desafio que nos deixa aqui nessa manhã: permaneçam em mim. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você vai dizer, então achei a chave. Achei a chave. Se eu fizer isso que Jesus diz, então eu posso pedir o que quiser e Ele vai fazer? Está aqui a chave da prosperidade? Da minha prosperidade? Não. Porque o que o Senhor quer é aquilo que me importa. Na medida que permanecemos em Jesus, a nossa oração se torna muito semelhante à dele. Pai, eu quero uma coisa, mas que essa não prevaleça, e sim o que tu queres. À medida que permanecemos no Senhor, os interesses dele passam a ser os nossos interesses. Os objetivos dele se tornam nosso clamor, nossa oração. Por isso, um povo que permanece no Senhor é um povo afinado com a vontade de Deus e espelha a vontade de Deus nesse mundo. E eu concluo com o último verso. Meu Pai é glorificado. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. A videira, Jesus, flui através de nós, seus ramos, e assim tudo que fazemos glorifica o Pai. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor é dele. Jesus viveu isso intensamente. Vejam só a oração dele, chamada oração sacerdotal. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Falando da sua crucificação. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique.
pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, como com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Agora glorifica também a mim como eu glorifiquei a ti. O que importa na vida de Jesus é que o Pai seja glorificado. Isso agora importa na nossa vida, porque estamos ligados à verdadeira videira, Jesus Cristo. E assim o mundo saberá que vocês são meus discípulos, porque seguimos ao Jesus e o mesmo propósito de vida que ele tinha e tem, continua tendo e implantou em nossos corações. Que tenhamos disposição renovada e decidamos, a partir também dessa palavra, viver na intimidade com o Senhor, para que a nossa vida reflita em cada detalhe dela a presença do Senhor, e o Senhor seja honrado e glorificado para todos sempre. Amém.